Olá, boa noite. Sou Giovanni Santana. Essa é mais uma live no nosso espaço, o canal Visão Periférica está promovendo. Hoje nós convidamos o Antônio Macedo, que é ex-assessor de planejamento da UFES, que corresponde à estrutura de pró-reitoria de planejamento nas devidas proporções, mas pelo menos com as competências institucionais da pró-reitoria de planejamento na Universidade do Estado, Universidade Estadual de Feira de Santana. O Antônio Macedo, ele é doutorando em educação e ele, inclusive, no trabalho dele de mestrado, foi sobre financiamento do ensino superior, financiamento das universidades. Vamos fazer uma rodada de apresentação. O Macedo se apresente. Boa noite, gente. Meu nome é Antônio de Macedo Mota Júnior. Eu sou servidor, analista universitário da UFES, da área de Ciências Contábeis. Sou formado em Ciências Contábeis pela UFES. Tenho mestrado em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação pela UNEB. E atualmente estou doutorando em Educação e Contemporaneidade, também lá pela UNEB. A minha pesquisa do mestrado foi sobre a política de financiamento das universidades estaduais da Bahia. Estou aqui para esse bate-papo aqui com vocês. Sim, agora eu gostaria de chamar o Macedo, para ele falar, o Antônio Macedo. E assim, eu acostumei tanto a falar Macedo, que eu esqueço, às vezes não falo o primeiro nome. Antônio Macedo, ele vai falar sobre o financiamento das universidades estaduais. É bom lembrar que você tem, apesar da Constituição não prever inicialmente que o ensino superior é da União, é responsabilidade da União, isso não acontece por diversos fatores, né? As universidades estaduais, elas foram criadas e elas são financiadas exclusivamente pelo Estado, tá certo? Então, Macedo vai falar um pouco sobre isso. Bem-vindo, Macedo. Traz aí essa composição Olá, boa noite. Do financiamento. Você quer que eu faça a... Sim? Ok, vou fazer. Eu vou... Isso, se você tem como transmitir? Parabéns, professor Joaquim, pela apresentação. Eu fiz uma apresentaçãozinha para me ajudar para ajudar no debate. Eu vou tentar ser rápido, para a gente manter o prazo. Ok, pode começar. Ok, então pode passar. Aí tem uma pequena apresentação, tem um mini currículo, Sou bacharel em Ciências Contábeis, atualmente estou fazendo doutorado em Educação. Eu trouxe esse breve panorama, acho que é importante a gente falar sobre nosso panorama da educação superior no Brasil atualmente. Esses dados são os dados mais atuais do censo, o censo 2019, eles foram lançados semana passada. Então, a gente tem uma rede pública aí com 12% das IES, que são as instituições de ensino superior, e a rede privada com 88% dessas instituições, na rede pública, nós temos 108 universidades, são 63 universidades na rede federal, 40 universidades na rede estadual e 5 universidades municipais, Em relação às instituições num todo, de ensino superior, nós temos mais instituições estaduais e municipais do que federais, Em relação às matrículas na graduação, 64% das matrículas públicas são da rede federal, e apenas 32% da rede estadual e 4% da rede municipal. E no total, em relação a a diferença entre o público e o privado, a rede privada tem ampla 78% das matrículas, Então, daí a gente dá para perceber que essa massificação, essa tentativa de massificação do ensino superior nosso está sendo feita via rede privada. Pode passar.
Aqui eu trago um gráfico das matrículas presenciais da graduação da oferta pública no estado da Bahia. 43% das matrículas é das nossas 4 universidades estaduais, né? 7% dos institutos e 52% atualmente das universidades federais. Pode passar. Esse outro gráfico mostra a distribuição de matrículas presenciais capital e interior. Esses dados são do censo, né, da sinopse do censo 2019. Né? Na capital, existem matrículas da UFBA, né, 83%, matrículas também do IFBA e matrículas da UNEB, né, e no caso, a rede federal tem essa grande proporção na capital. Já no interior, as universidades estaduais baianas, elas se destacam, né, com 60% dessa distribuição no interior. Pode passar. Pronto. Falando sobre esse breve cenário aí da educação superior no Brasil e na Bahia, eu vou falar agora um pouco sobre a questão normativa do financiamento, né? O professor falou de aspectos mais operacionais, eu vou falar agora de aspectos mais normativos, né? Os aspectos que a própria Constituição traz em relação a esse financiamento, né? A questão o que está descrito no artigo 211, que é que União, Estados, Distrito Federal e municípios, eles devem se organizar em regime de colaboração para atender o sistema de ensino, né? Cabe à União financiar suas instituições de ensino público federais e exercer em matéria educacional a função redistributiva e supletiva. Aí eu preciso dizer que essa função redistributiva e supletiva ela só acontece na educação básica, né? Cabe aos municípios atuarem no ensino fundamental e na educação infantil, e cabe aos estados atuarem prioritariamente no ensino fundamental e ensino médio, né? A Constituição não fala na educação superior, né? O único trato que ela dá à educação superior é em relação a essas instituições de ensino público federais. Então, na verdade, ela não fala sobre a União financiar a educação superior, ela não trata disso, né? Além disso, há um artigo 211 que fala sobre a aplicação de recursos, né? Que é a questão da vinculação de recursos tributários para o financiamento da educação. No mínimo, 18% para a União e para estados e municípios, no mínimo, 25%. Pode passar. No caso dos aspectos normativos do financiamento na Bahia, a nossa Constituição estadual ela não traz essa vinculação de recursos. Outros estados trazem em suas constituições estaduais essa vinculação. Por exemplo, o estado de São Paulo traz uma subvinculação de 30%, né, para a educação. O estado do Paraná também traz uma subvinculação de 30%. A nossa Constituição estadual ela não traz essa subvinculação. No artigo 262, ela fala que o ensino superior é responsabilidade do Estado, né, porque as universidades estaduais elas estão presentes desde a década de 70, né, e antes disso o ensino superior desde a década de 60, né, então ela traz essa responsabilidade do Estado, né, inclusive cita que elas serão mantidas integralmente pelo Estado, né, e também trata da questão do sistema, né, que elas integram um sistema estadual de educação superior, e que aí eu preciso falar que esse sistema ele ainda não está institucionalizado, ele não é regulamentado. Eu vou falar um pouco mais sobre isso à frente. Pode passar. Aqui eu apresento as nossas 4 universidades estaduais, falar um pouco rápido sobre elas, né? A UFES, que foi a primeira criada em 76, né? Ela tem como proveniência a Fundação Universidade de Feira de Santana, e ela absorveu a Faculdade Estadual de Educação que já existia em Feira, né? A UFES ela é unicampus, mas ela tem um campus avançado que funciona como uma extensão em Lençóis. A UESB foi a segunda universidade criada em 80. Ela é formada, como a grande maioria das universidades no Brasil, a partir de faculdades pré-existentes, né? Nessa conglomeração de universidades já existentes. Ela é multicamp, né? Ela tem sede em Vitória da Conquista e tem campus em Jequié e Tapetinga.
A UNEB é a nossa grande universidade, que foi criada aqui em 83. Ela surgiu da Superintendência de Ensino Superior e da junção com outras faculdades que já existiam, né, no interior da Bahia. Ela é uma das grandes universidades multicamp do Brasil, né? Ela está espalhada pelo interior do Brasil, da Bahia, né? E a UESC, que a especificidade dela é que ela foi estadualizada, né? Ela veio de uma federação de escolas superiores, que é uma instituição privada, e ela foi estadualizada em 91. Né? Ela também é Unicampus. Pode passar. Aqui eu falo um pouco do nosso cenário atual. Né? Qual é esse cenário atual das universidades estaduais da Bahia? Né? Elas nasceram com essa iniciativa de interiorizar a educação superior, né? E elas atuaram isoladas até da década de 70 até o início dos anos, né? Dos anos 2000, né? Até a criação da Univasf, em Petrolina, ela tem campus em Juazeiro, né? E a criação da UFRB, né? Então, assim, antes dessas universidades, o interior da Bahia só tinha somente o curso de agronomia que funcionava lá em Cruz das Almas, né? Fora isso, as universidades estaduais da Bahia, elas atuavam isoladamente, né? O investimento aplicado nas universidades estaduais, atualmente, é em torno de 5% da receita líquida de impostos, né? Existem vários questionamentos sobre a insuficiência de recursos. Desde 2013, essas universidades elas vêm enfrentando uma crise bastante em relação para poder se manter com esses recursos, né? Segundo Miranda, a 2013, é uma professora lá da UNEB, ela apresentou a dissertação de mestrado dela, trata sobre o orçamento das universidades, e tinha como resultados que não existem critérios adotados pelo governo para decidir sobre a alocação de recursos. É um pouco diferente aí do que acontece na rede federal, né? Então, nós não temos um sistema uma institucionalização para isso, né? Para essa distribuição de recursos. Eles ainda carecem de transparência, divulgação e acessibilidade, né? A Constituição, eu já falei que a Constituição Estadual não trata dessa vinculação de recursos para a educação, né? Mas ela determina que elas serão mantidas integralmente pelo Estado, né? Na minha pesquisa do mestrado, a gente caracterizou essa política de financiamento das estaduais como uma não ação, uma não decisão, né? Justamente pela essa ausência de definições normativas. Então, nós não temos nenhuma lei, nenhuma regulamentação, nenhuma norma que defina como é que vai ser essa aplicação de recursos para a educação superior no estado da Bahia, né? Inclusive, esses investimentos de 5% da receita de impostos líquida, ela a qualquer momento pode diminuir, porque não está dito em nenhuma norma que o Estado tem que manter esses 5% ou mais para poder garantir a sustentabilidade dessas universidades, né? Existe um cenário desafiador para essas universidades de concentração de despesas de pessoal em detrimento às despesas de custeio, já houve redução de cotas iniciais de custeio e investimento em relação a exercícios anteriores. Isso quer dizer o quê? Que já houve exercícios em que o orçamento para custeio e investimentos foi menor do que o ano anterior, né? Além de algumas interferências de autonomia administrativa e de gestão financeira, e de também contingenciamento brando, que a gente chama entre aspas, né? É aquele contingenciamento por dentro. Ele não contingencia o orçamento, mas contingencia cotas para empenho, cotas de concessão para empenho, e aí a universidade fica com dificuldades para poder empenhar as despesas necessárias a cada mês, né? Então, isso é um dos grandes problemas que as universidades estaduais enfrentam. Pode passar. Aqui eu trago como é que está a distribuição da cota orçamentária, como foi a distribuição da cota orçamentária para 2020 de recursos. No total, as 4 universidades, 1.519 bilhão, parece ser muito, mas aí eu trouxe um cenário da UFBA em 2018, com dados
da UFBA em números, né, 2019, só o orçamento da UFBA em 2018 foi de 1 bilhão e 700. Então, para a gente ter uma ideia de como é defasado esse orçamento para as universidades, né? A maior parte, 40%, é para a UNEB, e tem essa distribuição aí. Pode passar. Aqui eu trouxe um gráfico que eu utilizei na minha pesquisa sobre a política para poder falar dessa dimensão econômica da infraestrutura, e eu trago a pressão que o custeio sofre, né? O custeio, quando eu digo, eu estou falando também das despesas de pessoal, que o professor falou mais cedo, e das despesas discricionárias, né? Ele usou esse termo, discricionárias, que são as outras despesas correntes, né? As outras despesas de custeio, e o vermelhinho bem pequenininho ali é o orçamento que ficou para investimentos. Então, quando eu trato dessa dimensão econômica no aspecto da infraestrutura, eu estou falando dessa pressão que o custeio, né? Que o orçamento de pessoal faz, e pressiona as despesas de custeio, e fica um valor bem pequeno, um orçamento bem pequeno para essas universidades investirem. Pode passar. Aqui eu trago um quadro de dimensões relevantes, que foi um dos resultados da minha pesquisa do mestrado, e trago dimensões relevantes à política de financiamento, né? Isso é para tentar colocar na agenda essa discussão de implementação de normas, de institucionalização, de criação de uma política para as universidades estaduais, e eu trago 3 dimensões: uma dimensão pedagógica ou acadêmica, né? Essas dimensões, elas são baseadas na multidimensionalidade trazida por Benno Sander, né? Então, uma dimensão pedagógica ou acadêmica, uma dimensão política, uma dimensão econômica. Quais são os aspectos, né? E trago aspectos de cada dimensão dessa, né? A oferta de atividades. Então, o Estado tem que manter o ensino de graduação, o ensino de pós, as atividades de pesquisa, a atividade de isenção. Ele tem que manter a política de pessoal, e aí eu falo da qualificação do corpo docente, falo da valorização do corpo técnico, e falo também da política de assistência estudantil. Já em relação à infraestrutura, garantir, né, investimentos para a manutenção, para a sustentabilidade da universidade, e que seja possível também investir na infraestrutura, né? Pode passar. Aí são as referências. Eu queria mostrar esse livro aqui, ó. Esse livro traz um artigo meu com o meu orientador, professor doutor Sérgio Conceição. Esse livro ele foi organizado pela professora Nádia de Fialho. O título do livro é Universidades Estaduais e Financiamento da Educação Superior na Bahia. Então, traz muito desses aspectos que eu apresentei aqui, que eu falei que trata, né? Tem vários artigos que tratam sobre essa questão. Ok? Ele foi publicado pela EduNeb. Então, se alguém tiver interesse, pode procurar no site da EduNeb. Atualmente, a professora Nádia é minha orientadora no doutorado, né? Eu gostaria de falar também sobre a questão dos fundos. Acho que eu tenho um pouquinho de tempo ainda, Giovanni. Sim, tem. Que para a educação básica nós temos o Fundeb, né? Então, ele foi, inclusive esse ano, ele se tornou permanente, ele era temporário, né? A emenda constitucional de criação do Fundeb, ele tinha um prazo de 10 anos, esse prazo termina esse ano, só que ele já foi prorrogado. Daqueles 25% que os estados e municípios devem aplicar na educação, praticamente 20% é Fundeb, né? E, no caso, e para a educação superior não existe nenhum fundo que garanta a sustentabilidade das universidades, dos institutos, principalmente das universidades estaduais, que são mantidas pelos estados e que não têm financiamento federal. Então, a gente está fazendo um artigo, submetemos agora uma revista, estamos aguardando aí o resultado, que trata sobre esse fundo para a educação superior, para tentar iniciar uma agenda política sobre isso, né? Para garantir o financiamento das universidades estaduais, que já vem sofrendo há algum tempo esse processo de crise que as universidades federais estão enfrentando agora nesse governo, nesses últimos anos, e que as universidades estaduais já vêm enfrentando já há algum tempo, né? Então, para tentar colocar nessa agenda política aí
a possível criação desse fundo, que já tramitou pelo Congresso algumas vezes, mas não foi aprovado. Eu acho que é importante falar sobre isso também. Acho que é isso aí. Seria um fundo estadual? Não, seria um fundo dos mesmos moldes do Fundeb, só que para a educação superior. Né? A criação de um fundo de vinculação de recursos, com complementação da União, para poder garantir esse regime de colaboração, essa função redistributiva de recursos para os estados, que iniciaram, né, que foram protagonistas, né, na criação de universidades, na criação de instituições de ensino superior, principalmente para atender o interior do Brasil. Porque, eu não sei se vocês sabem, né, as IFES, quando foram criadas a partir da década de 40, elas eram instituições litorâneas, né? Existia uma federal para cada capital do estado. Então, foram as universidades estaduais, né, as instituições estaduais de ensino superior, que iniciaram o ensino superior no interior do Brasil. Então, sim, até para poder garantir a sobrevivência dessas universidades agora. A principal universidade do Brasil, que é a USP, tem enfrentado problemas com a questão do financiamento, e olha que a estrutura do financiamento em São Paulo, inclusive com a subvinculação na Constituição Estadual de 30%, do mínimo de 30%, e a garantia de um recurso em torno de próximo dos 10% para as 3 universidades, né, estaduais lá em São Paulo, não tem garantido os recursos, a sua sustentabilidade. Então, é nesse sentido que a gente está tentando criar essa agenda política, colocar em pauta esse fundo aí de educação superior, né, para atender as universidades estaduais e também tentar garantir recursos também para as universidades federais, né? Sim. Eu queria destacar aqui, a questão de... São 2 pontos importantes que eu achei na tua fala. Uma é a questão da disputa por orçamento do público e do privado. Quando você falou ali da quantidade de instituições que são públicas e a quantidade de instituições privadas, a quantidade de aluno em uma instituição e em outra instituição. E nós sabemos que parte desses alunos das instituições privadas, eles estão ali porque recebem algum tipo de financiamento. Luciano vai falar também um pouco sobre isso. Vai falar sobre isso, então, né? Assim, por isso que eu estou ressaltando esse ponto. E uma outra coisa que, para mim, me chamou a atenção é a forma como esse recurso chega nas universidades. Tradicionalmente, o orçamento ele pode ser incremental, ele pode ser através de contrato de gestão ou através da matriz, como é o caso federal, né? Você tem lá um bolo de recursos que vai para o MEC, e o MEC utiliza a matriz, conforme o reitor da UFRB falou, e esse recurso é distribuído entre as universidades conforme o seu desempenho, conforme o seu número de alunos, etc. Ou seja, tem um conjunto de variáveis que é levado em conta nesse momento. E isso parece que não acontece, ou pelo menos é muito flexível nas estaduais da Bahia. Bem, é isso. Eu tenho uma pergunta para Joaquim e também para o Macedo. Vocês falaram muito que teve um declínio no orçamento das universidades ali depois de 2014. A minha pergunta é, durante os governos de Lula e Dilma, o orçamento das universidades caíram? Foi maior, foi menor ou continuou o mesmo? É isso mesmo. O cenário federal é mais recente, né? Desse final aí de governo Lula, né? Segundo o mandato de Dilma, que já foi um problema de crise política, econômica, social, esse processo de crise aí, de lá para cá, o federal é que tem caído, né? Nas estaduais, isso já vem há algum tempo, né? Esses problemas financeiros já vem há algum tempo. Eu esqueci de falar uma coisa importante.
inclusive em relação a essa questão da vinculação. Aqui no Brasil, são poucos os estados que investem mais do que o que determina a Constituição, né? Então, é para investir no mínimo 25%, e eles utilizam esse 25% como teto. Então, aqui na Bahia mesmo tem esse histórico de 25% no teto. O teto é como se o teto fosse 25%, como se o Estado só pudesse investir 25%, né? E aí, o que é que acontece? 20% é praticamente Fundeb, então 20% é educação básica, e só sobra realmente 5% para a educação superior. E aí fica nesse cabo de guerra, né? Quando aumenta um pouco os recursos da educação básica, acaba diminuindo os recursos da educação superior. Então a gente acaba sofrendo com essa questão. E na Bahia é ainda pior, porque não tem uma normatização, né? Não existe essa institucionalização. Uma pergunta, Giovanni, queria fazer também no sentido de qual é o maior empecilho para as universidades buscar buscar recursos privados? Qual é o maior empecilho? Parcerias. Olha, acho que o professor Joaquim resumiu bem aí essa questão cultural e econômica, né? E tem questões políticas também, normativas, não existe uma legislação que trate disso e tal. É bem complicado. Eu acho que é mais essa questão cultural mesmo, nossa. A própria academia tem uma certa resistência em relação a essa questão. É bem cultural mesmo. Eu gostaria de ressaltar aqui que tem outras que eu vou projetar para que a gente converse um pouco sobre isso. O José Renato está falando que a diferença entre as estaduais paulistas e as estaduais da Bahia é que o gasto nativos, que seriam os aposentados, os pensionistas, eles não estão no orçamento das universidades estaduais. Um detalhe, no caso das federais também, o inativo, o servidor inativo, ele está no orçamento. Isso causa uma falsa impressão de que o orçamento por exemplo, a UFBA foi 1,4, Macedo? 2018, 1,7. 1 bilhão e 700. A UFBA. E aí, se você pegar esse orçamento, fizer uma análise fria dele, você vai ver que uma parte considerável daquele orçamento ali é inativo e é pessoal. Eu acho, então, se eu não me engano, acho que em torno de 700 milhões desse dado aí, eu acho que era de inativos. Salvo engano, assim, né? Leva uma falsa impressão de que o orçamento para a instituição, principalmente nesse caso de inativos, é um orçamento grande. E, na verdade, não é. Quando você mostrou uma tabela, Macedo, que detalhava isso, você pega o investimento lá, está 1%, 2%. O que é o investimento na universidade? A aquisição de livros. Em alguns momentos ele passa a ser investimento, ele passa a ser consumo, mas é a aquisição do laboratório, a reforma de um laboratório, você entende? Fazer aquisição de equipamentos para modernizar laboratórios, etc. E aí você vê que isso é muito pequeno. Ô, Giovanni, tem até um caso emblemático da USP do ano de 2017, né? Uma das notícias do ano de 2017, da crise da USP, é o 105%, né? Do orçamento, que era 105% do orçamento era com o pessoal, né? E aí isso incluía os inativos, né? Isso é bem emblemático. Então, causa para a população que analisa o orçamento e fala, poxa, a UFBA recebe 1,7 bilhões, é muito dinheiro, mas quando você vai analisar, você vê que aonde esse dinheiro deveria chegar, as rubricas que esse dinheiro deveria chegar, ele não chega. Ele não chega porque existe a forma de estruturação do orçamento, tanto das estaduais quanto da federal, das universidades federais, leva uma falsa impressão de que é muito recurso, não é. Exatamente. Não é. Macedo? Ô, Giovanni, aí o professor José Renato Sena aí chamou a atenção do orçamento da USP, de 5 bilhões, né? Inclusive, eu tenho esse dado aqui do orçamento das universidades paulistas do ano de 2020. O orçamento total das universidades estaduais paulistas são 4 universidades, né? Que tem também a Univesp, que é a universidade mais recente,
que ela trabalha com EAD, né? Então, ainda tem a Univesp também. O orçamento de 2020 dessas quatro universidades estaduais paulistas, é de 12 bilhões, 12,2 bilhões. O das universidades estaduais paranaenses, em 2020, das 7 universidades estaduais, é 2 bilhões e 95 milhões. Então, há muita discrepância entre os valores, parece ser muito, né? Muitos recursos aqui para a Bahia, mas na verdade é pouco, é muito pouco para o que fica para o custeio, para a manutenção da própria universidade, é muito pouco. 80% do orçamento, praticamente, são com recursos de pessoal e encargos. 80% desses recursos. Então, eu acho que fica muito pouco para manter e para poder investir. Macedo, repita aí, você falou que o orçamento das estaduais da Bahia são quanto mesmo? 1 bilhão e 500. 1 bilhão e 500. A de São Paulo são 12. Só 12 bilhões. USP é 5 bilhões, né? Só a USP Só a USP, 5 bilhões. O fato de ter uma fonte fixa contribui, né? Quase 6, né? Quase 6. Contribui, é verdade. Pelo fato de que, na medida que você arrecada mais daquela fonte, mais recursos deve ser direcionado. Porque em São Paulo é pelo ICMS, né? Isso. É pelo ICMS. É 9, deixa eu ver, eu tenho esse dado aqui. É 9... Ah, meu Deus, cadê o dado? Acho que é 9,57% do ICMS. O ICMS do estado de São Paulo é o maior do país. E o da cidade ainda é o segundo maior. Eu gostaria de agradecer a vocês pela presença. Eu acho que o debate foi muito produtivo. Atendeu o que a gente tinha planejado no início, né? Nós discutimos aqui internamente a possibilidade de discutir as origens do recurso das universidades, possibilidades de alocação, e eu acho que isso nós falamos muito bem. Eu acho que o público que ouviu, está acompanhando a live, que posteriormente vai ver também nas redes sociais e lá no nosso canal, vai compreender bem como funciona o sistema de financiamento do ensino superior no Brasil. Tá certo? Então, eu gostaria de agradecer a José Joaquim, a Antônio Macedo e ao Luciano pela participação. E eu gostaria que vocês, vamos seguir aquela ordem inicial, né? O Joaquim fizesse as suas considerações finais, o Antônio Macedo, e o Luciano, e depois eu encerro. Tá certo? Antônio Macedo. Também agradecer o convite para poder participar, parabenizar aí os colegas, aí, o professor Joaquim, o professor Luciano, a você, Giovanni. Excelente discussão, recebi vários elogios aqui no WhatsApp. E vai estar gravado no YouTube, para quem não pôde assistir hoje. Sim. No canal Visão Periférica, né? Não é isso? Isso. Eu vou deixar o link no final. E se surgirem... para lá. É isso. E falar que eu estou à disposição, se por acaso surgir uma nova oportunidade, da gente até ampliar essa discussão aqui, essa mesma discussão com esse grupo. Viu? Gostei bastante. Parabéns. Parabéns pela iniciativa.